Então, ó, a gente vai ver aqui equações e inequações exponenciais. E o que é uma equação exponencial? A equação exponencial é o que a gente já está acostumado a fazer, né? Se eu tenho bases iguais, né? Se eu tenho bases iguais, eu posso fazer o que com meus expoentes? Igualá-los. Então, quando eu igualo meus expoentes, eu acho a resolução da minha questão. Por exemplo, se eu tiver aqui... Então, mais um pouquinho. Se eu tiver aqui, ó, 32 elevado a x é igual a 128. E quero saber qual é o valor de x. O que eu preciso fazer? Eu preciso fatorar as minhas bases, né? 32 eu faço a fatoração do 128. Quando eu faço essa fatoração, eu vou achar aqui um valor no expoente, né? Lembrando que tem que aplicar as propriedades de potência. Então, aquelas propriedades que a gente viu lá no início, de potenciação e radiciação, a gente vai utilizá-las aqui, né? Aplicar a propriedade de potência, né, que ficaria 5 elevado a 5x, né, 2 elevado a 5x, isso seria igual a 2 elevado a 7. Ou seja, se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, 5x é igual a 7, logo x seria igual a 7 quintos. Essa seria a solução dessa equação. Nesse caso aqui, em que eu teria uma equação aqui com... Travou, gente. Meu mouse acabou a pilha. Que merda. Tá, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, em que eu teria 3 elevado a x mais 3 elevado a menos x é igual a 82 sobre 9. Olha só, ele fatorou 3 elevado a x, tá? Colocou 3 elevado a x na forma comum. Depois substituiu, falou que 3 elevado a x vai ser y. E quando ele fez isso, ele pegou que y fosse mais isso aqui, seria igual a essa expressão aqui, certo? O que ele fez? Ele fez o MMC de todos os termos e achou uma equação do segundo grau. Né? Quando ele resolveu essa equação do segundo grau, ele achou dois valores possíveis para y. No caso, 1/9 e y igual a 9. Depois que ele achou y/9, ele viu que o valor de x, ou seja, o valor de y/9, substituiu aqui na equação aqui em cima novamente. Então, ó, 3 elevado a x é igual a 1/9. E depois ele fez que 3 elevado a x é igual a 9. Então, ele teria dois valores de x possíveis para essa equação, que seria x ser igual a menos 2 ou x ser igual a 2. Então, a gente teria aí duas soluções. É importante a gente perceber esse tipo de equação exponencial, por quê? Porque, normalmente, se ele te der uma equação assim, você consegue substituir e achar um valor importante aí que você tem. Né? Ó, 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 é igual a 0. Então, eu vejo que eu tenho como comum nesses dois termos aqui o 2 elevado a x, né? Ó, 2 elevado a 2x e 2 elevado a x. O que eu posso fazer para simplificar essa expressão? Coloco o 2 elevado a x em evidência e esse 2 aqui, ó, ele vai para fora. Deixa eu ver se meu mouse acabou mesmo. Vou pegar outra pilha ali. Esse 2 aí, ele fica no expoente, né? A aplicação da potência de potência. Beleza, se vai ser a aplicação da potência de potência, então eu tenho aqui que 2 elevado a x eu posso substituir por y, então eu ficaria com essa equação. Y ao quadrado menos y menos 12 é igual a 0. Se eu fizer delta, eu acho aqui um valor, né? Se eu fizer o resultado, o cálculo para isso, eu vou achar y igual a menos 3 ou y igual a 4. Eu posso perceber aqui, ó, que y igual a menos 3 não faz sentido. Né? Não tem número positivo elevado a um valor que vai dar negativo. Então, essa aqui a gente já corta, número negativo a gente já corta da nossa solução. Então, a gente teria o quê? Y é igual a 4 e acharia a solução aí igual a 2. Né? Então, esse seria aí o método de solução para a nossa equação. Só um momento, gente. Não voltou, não.
Não? Vamos lá. Deixa eu pegar a folhinha aqui. Não vai dar para fazer com o mouse? Quebrou minha perna esse mouse agora. Olha só. Eu fico pegando ele ainda toda hora. Então, ó, eu tinha lá a equação, né? A equação era essa aqui. A equação era assim, ó. 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 igual a zero. Tá, se eu tinha isso aqui, eu percebo que 4 é múltiplo de 2, certo? Então, eu poderia colocar assim, ó, 2 elevado a 2 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 igual a zero. Isso aqui não é potência de potência? Então, se a potência de potência eu não poderia colocar assim, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x menos 12, faria alguma diferença? Eu multiplicar 2 com x seria diferente de eu multiplicar x com 2? Então, não faria diferença, né? Eu fazer essa multiplicação. Então, eu poderia falar assim, ó, meu 2 elevado a x vai ser y. Então, eu teria a equação y ao quadrado menos y menos 12 igual a zero, né? Quando eu faço essa conta aqui, ele achou lá os valores de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Fica positivo porque eu desse sinal negativo. Então, meu delta vai ser 49. Então, quais seriam meus valores para y? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2a. Então, sobre 2. Então, ficaria 8 dividido por 2, que dá 4. E ficaria menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Menos 3 é um número absurdo, não dá para colocar. Então, eu faria que 2 elevado a x seria igual a 4, certo? Porque y é 4. Então, 2x, né, seria igual a 2 nesse caso. Solução 2. Quando a gente tem uma inequação exponencial, na inequação exponencial é quando aparece desigualdade. E qual o macete aqui que a gente tem? O macete que a gente tem é, se o número for maior que zero, ou seja, se a função for crescente, a gente mantém o sinal de igualdade, né? Mantém o sinal da desigualdade. Se a função tiver o coeficiente A aqui decrescente, ou seja, se o A estiver entre 0 e 1, o que eu faço? Eu vou inverter o sinal na hora que eu for resolver isso. Como assim, Juan? Vamos fazer esse primeiro exemplo aí. Deixa eu ver o que mandaram no chat aqui. Gente mexendo no notebook, só no mousepad, ainda mais que o meu é velho, não tem nem as funções de abaixar, é horrível. Então vamos lá. Olha só. Na inequação exponencial. Primeiro exemplo que a gente tem aí. 7 elevado a x é maior que 343. Tá. Para 7 elevado a x ser maior que 343, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar meu 343, certo? Então, 343 fatorado dá quanto? Dividido por 7 dá 49, então fica 7 ao cubo. Então, 7 ao cubo, 7 elevado a x. Então, como a base aqui, como o meu A é maior que 1, então eu posso falar que x tem que ser maior que 3. Por quê? Porque a função é crescente. Se minha função for decrescente,
né? Que é o caso onde eu vou colocar aqui para vocês o terceiro caso, onde eu tenho 1/5 elevado a 3x menos 21 ser maior que 25 elevado a menos 1, o que eu vou fazer, gente? Eu posso transformar isso aqui em positivo, e beleza com os dois positivos, mas se o A estiver entre 0 e 1, olha só, se o A estiver entre 0 e 1, nesse caso aqui, ele poderia colocar assim, ó, colocar 1/5 elevado ao quadrado, não é isso? Porque esse menos 1 inverte e eu continuo com o sinal. Então, tá focando na minha mão, né? Deixa eu mudar aqui. Ele tá focando sozinho, o miserável da câmera. Deixa eu ver aqui. Ele tá focando sozinho, gente. Eu coloco para focar, tiro o foco automático e ele foca sozinho. Tá mudando. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Acho que não vou conseguir mudar aqui, né? Esse trem hoje tá todo bugado. Gente, eu não vou conseguir mudar não, vai continuar desfocando. Olha só, só vou tentar colocar a mão mais baixo, que aí ele não foca na minha mão. Então seria 1/5 elevado a 3x menos 21. Então quando eu faço isso aqui, eu mantenho os expoentes, né, como as bases são iguais, então vou colocar aqui 3x menos 21. E agora o que eu faço com o sinal? Tá maior ou igual? Eu coloco menor ou igual a 2. Então, 3x tem que ser menor ou igual a 21, passa para lá positivo, isso aqui é menor que 23, então x tem que ser menor ou igual a 23 terços. Beleza? Então, ó, o macetinho é, quando tiver entre 0 e 1, o que eu faço com esse sinal aqui? Eu vou inverter o sinal. Inverter o sinal. Hoje, gente, a imagem da câmera está desfocando. Eu não sei porque ele sempre faz a mesma coisa e hoje ele está desfazendo a configuração sozinho. Tá? Então, ó, quando o A é maior que 1, eu conservo o sinal de desigualdade. Conservar sinal. E quando o meu A estiver entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal. Então vamos fazer alguns exercícios, né? Já fiz esse aqui e já fiz esse aqui. Os dois exercícios resolvidos aí do livro. Essa segunda equação, vamos resolver ela. Olha só. Resolver na equação 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x menos 1 mais, né? Deixa eu fazer colocar toda a expressão aqui, que vai ser mais fácil resolver aqui do que ficar mexendo no mouse hoje. 2 elevado a x mais 2 menos 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x menor ou igual a 18. Olha só esse tipo de questão, gente, como é que é. Que é sacana. Quando eu pego esse tipo de questão, se tiver multiplicação, deixa eu colocar a mão aqui. Se tiver multiplicação, eu posso aplicar potência de potência, que foi esse caso aqui, né?
Tem multiplicação. Aqui eu tenho um soma. Soma eu tenho que lembrar da propriedade. Se eu tenho soma, ficaria 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, né? Menos 2 elevado a x vezes 1 meio. Né? Esse menos 1 aqui significa que estamos dividindo por 2. Mais 2 elevado a x, isso é menor ou igual a 18. Tá, eu tenho agora 2 elevado a x em todos os termos da equação. Então, vou colocar 2 elevado a x em evidência. 2 elevado a x. Vou abrir um parênteses, vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado menos meio mais 1, né? Se eu colocar o 2 elevado a x em evidência, eu vou ter esses termos aqui. E isso vai continuar sendo menor ou igual a 18. Então, olha só, 2 elevado a x, vou fazer a conta. 4 menos meio mais 1. Então, 4 mais 1, 5. Então, vai ficar 5 menos meio. Não é isso? Vamos fazer essa conta aqui. Fazendo MMC, ficaria 10 menos 1, 9. 9 sobre 2. Não é isso? Então, 2 elevado a x, que multiplica 9 sobre 2, menor ou igual a 18. O que eu faço nessa conta? Passo o 2 multiplicando, passo o 9 dividindo. 2 elevado a x é menor ou igual a 18 vezes 2 dividido por 9. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 elevado a x tem que ser menor que 2 ao quadrado. Né? Então, x vai ter que ser menor ou igual a 2. Então, não tem como resolver sem colocar em evidência, tá? Porque se não colocar em evidência, você não vai ter um número aqui, ó, múltiplo de 2, porque normalmente a questão já vai te colocar um número múltiplo de 2. Aí você pode resolver com outras técnicas, por exemplo, usando logaritmos. Beleza? Mas fora isso, não. Beleza, gente? Então, ó, a matéria de exponencial, de função, ou seja, equação e inequação exponencial também está dada. A matéria é bem pequenininha. O que a gente precisa fazer? Qual é a magia aí para a gente aprender matemática? É o exercício, né? O exercício é que dá aquela virada de chave. Então, é isso aí, tá tranquilo, não tá? Então, vamos fazer exercício? Vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício aí. Deixar aqui na tela exercício 1, 2 e 3, tá? Então, vou dar um tempinho aí e vou ver se eu conserto meu mouse por enquanto. Beleza? Qualquer dúvida me chama no chat aí que eu volto agora. Tem aqui a questão 1, né? Vou copiar meus dados aqui. Equações e inequações exponenciais. E a gente vai para a questão 1. Vamos lá. Na questão 1, gente, eu tô vendo que eu não sou nada sem meu mouse. Sou um porqueiro sem esse mouse. Olha só. A gente tem aí 4, né? 4 elevado a x, que multiplica 2 elevado a 2x menos 1, e isso é igual a 64. O que a gente pode fazer? Aplicar a propriedade aqui e aplicar a propriedade aqui, né? Então, ó, se eu aplicar aqui a propriedade, fica 2 elevado a 2x elevado a 2x menos 1, 64, seu fatorado dá 2 elevado à sexta potência. Multiplicando isso aqui, né, os expoentes, eu ficaria com 4, 2 elevado a 4x quadrado menos 2x, isso seria igual a 2 elevado a 6. Então, ó, 4x quadrado menos 2x igual a 6. Entenderam? Cadê? Quem não conseguiu chegar, entendeu o que foi feito?
Na hora que eu estou copiando, tá desfocando tudo. Fica difícil para acompanhar. E aí, gente? Quem não estava conseguindo entender aí o processo? Posso sim. Vamos lá. A gente tinha essa primeira linha da equação, certo? Nessa primeira linha da equação, o que eu fiz? Eu sei que o 64 é múltiplo de 2 e sei que o 4 é múltiplo de 2. Então, eu fatorei o 4, deixei 2 elevado a 2, né? Potência de potência, fica 2 elevado a 2x. Beleza. E fatorando 64, 2 elevado a 6. Quando eu faço aqui essa aplicação aqui de potência, eu multiplicaria 2x com 2x, daria 4x quadrado. 2x com menos 1, menos 2x. Que tem o y. Não tem y não, gente. Acho que isso... tudo aqui é x, tá? Tudo aqui é x. É um x meio defeituoso, mas é x. Tá bom? Não tem y não. Beleza? Aí o que eu faço? Se as bases são iguais aos expoentes, então o que eu posso fazer? Resolver essa equação, certo? Então ficaria aqui 4x quadrado menos 2x menos 6 igual a zero. Calculando o meu delta b ao quadrado, que dá 4 menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então isso vai ficar positivo, né? 4 vezes 4, 16, 16... 4 vezes 4 vezes 6, mais 4, né? Eu tenho um total aí de 100. Então, eu terei isso dá 100. Meu x vai ser menos b, então 2, mais ou menos raiz quadrada disso, sobre 2a. 2 vezes 4, 8. Né? Então, eu teria aqui dois valores possíveis, 12 dividido por 8, né? 12 dividido por 8, e teria menos 8 dividido por 8. Só que como ele pediu a soma, tem como explicar a parte do início novamente? Tem sim. Como ele pediu a soma, eu poderia fazer essa expressão aqui também, ó, só para lembrar vocês. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Né? Então, menos b daria 2 sobre a. 4, né? Esse valor daria quanto? 1 meio. É bem mais fácil do que eu fazer isso aqui. Tá bom? Vamos lá, parte do início. Parte do início, o que eu fiz com 4? Eu fatorei. Fatorei o 4, fiquei 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a x. 2 ao quadrado elevado a x dá 2 elevado a 2x. Fatorei o 64, que dá 2 elevado a 6. Apliquei a distributiva. Né? A distributiva aqui, por quê? Porque eu tenho potência de potência. Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Meu microfone não estava no peito, né? Aqui, ó. Eu apliquei potência de potência. Né? Depois que eu apliquei potência de potência, eu tenho aqui o resultado 2 elevado a 6. Peguei e igualei as potências. Por quê? Porque as bases estavam iguais. Tá? Conseguiu pegar aí, Luna? Beleza? Então, ó, a gente poderia fazer esse caminho aqui, que é o mais trabalhoso, ou poderia fazer esse caminho aqui, que é a soma das raízes, se a gente lembrar lá. Né? Fazendo esse caminho aqui, a gente ficaria com 4 sobre 8, né? Que daria também 1 meio. Aqui ele pediu a soma das raízes. Beleza. Questão 2. Vou fazer questão 2. Na questão 2, ele fala o quê? Ele fala o seguinte, ó. Você tem a função aí n de t, né? Que é regida por 500, que multiplica 2 elevado a t. Ele fala, o modelo matemático
para determinar o número de bactérias em determinado objeto é a função definida por n de t, que é 500 vezes 2 elevado a t, em que t é o tempo em horas a partir da observação inicial. Segundo esse modelo, o tempo em horas para que a quantidade de bactérias no objeto atinja 7.000 é dado por um número pertencente ao intervalo. Então, eu quero saber qual intervalo que esse número t vai estar aí, certo? Então, vamos lá. Já que eu estou querendo saber esse número em horas, e eu quero que atinja 7.000, eu vou fazer essa conta. 7.500, 2 elevado a t. Passo 500 dividindo, vou ficar com 7/5 é igual a 2 elevado a t. Juan, e agora? O que eu faço aqui com esse valor? O que eu faço com esses 7/5 aí? 7/5 não, gente. Desculpa. É 70.000, né? Não, 7.500 simplifica 2,70 dividido por 5. Tá? 70 dividido por 5, se eu fizer essa divisão, eu vou ter quanto? Vou ter 14, né? Então, 14 é igual a 2 elevado a t. Agora, vamos pensar. Não precisa a gente ficar quebrando a cabeça aqui, não. Tá? Por que 70 sobre 5? Aqui, ó. Passo 500 dividindo. Olha só. 7.000 dividido por 500, isso é igual a 2 elevado a t. Tá? Beleza. Então, ó, qual o número que eu tenho? 2 elevado a 4, ou 2 elevado a 3, por exemplo. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 dá 16. Então, eu sei que o número aqui, ele vai estar entre quanto? Vai estar entre 8 e... o expoente, né, ó, o x, o meu t, ele vai estar entre 3 e 4. Então, ele vai estar entre 3 e 4. Certo? Conseguiram entender aí? Beleza? Então, ó, é importante. Eu não preciso saber o valor exato. Não. Então, vamos lá. Olha só, eu sei que 2 elevado a t é 14. Então, eu vou pensar assim, eu sei que o 14 ele não é exatamente o múltiplo de 2. É 2 vezes 7. Tá, mas o que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, ó, 2 elevado a 3 é igual a 8. Eu tenho um número aqui, 2 elevado a x, e tenho 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 16. O 14, ele não está aqui entre o 8 e o 16? Então, significa que meu expoente, o meu t, ele está entre 4 e 3. Né? Conseguiu pegar aí? Beleza. Então, vamos para a questão 3. E provavelmente nossa última questão aí do dia, eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais rápido, tá, gente? Ele fala assim, ó, assinale o conjunto de solução da inequação. Beleza. Já me deu uma questão bem direta, bem simples, só para a gente praticar. Então, a inequação. Qual é a inequação que ele me deu? Meio elevado a x menos 3 menor ou igual a 1/4. O que eu faço com esse 1/4 aqui? Eu sei que 1/4 é meio ao quadrado. Então, meio x menos 3 é menor que meio ao quadrado. Concordam comigo? Então tá. Se eu tenho aqui bases iguais, o que eu faço com meus expoentes? Posso fazer igualdade com meus expoentes, certo? Só que como a base aqui, ó, como a base, o A está entre 0 e 1, o que eu vou fazer com esse sinal? Vou inverter. Certo? Se eu vou inverter esse sinal, então significa que x menos 3, em vez de ser menor ou igual, vai ser maior ou igual a 2. Né? Então, x vai ter que ser maior ou igual a 5. Essa é a minha solução. Se eu for olhar nas alternativas lá, eu vou ter aí que ele vai estar
no intervalo compreendido de 5 para mais infinito. Lembrando que o mais infinito tem que ser aberto. Beleza? Conseguiram compreender? Vou dar um tempinho para vocês tirarem um print e dar uma olhada depois das 3 questões aí. 1, 2, 3. A gente está na página 18, tá? Página 18. Então, eu espero que tenham gostado da aula de hoje, gente. Olha só. Então, o que eu recomendo? Termina de fazer exercício de aprendizagem, vai levantando dúvida, faz a sessão Enem, faz as questões aí dos propostos, vai estudando, tirando dúvida, pra gente ir para a próxima aula e ficar, ó, top nessa matéria, ficar zerado, ficar liso, beleza? Então, ó, um beijão, boa aula para vocês aí e até amanhã.